Um bom dia para você, está começando aqui mais uma edição do programa Sala VIP nesta quinta-feira, hoje dia 5 de agosto de 2021. É um prazer estar de volta com você aqui na Futura FM 106,9, programação de qualidade para uma audiência inteligente. Essa quinta-feira que está ensolarada com algumas nuvens, temperatura aqui no centro na marca de 19 graus. A previsão para hoje é de uma máxima de 23, a mínima foi de 10 pela madrugada. Amanhã, sexta-feira, temos previsão aí de sol também entre nuvens, com mínima de 9 e máxima de 23 graus. Um ótimo dia também para você, internauta, que está nos acompanhando aí pelo Facebook e também pelo YouTube. Eu quero agradecer aqui a presença do nosso amigo Duarte Pereira, que está comandando os nossos botões aqui. Duarte, faço questão que você dê um bom dia para os nossos ouvintes aí. O Duarte é responsável não só pelos botões, mas também pelas nossas câmeras, né, Duarte? Como sempre aí, o braço direito, a estrutura da Futura está aí nas mãos do Duarte. Bom dia, Duarte. Bom dia a todos. Estou com o microfone um pouco baixo aqui por causa do retorno alto, para ele não fazer isso aqui. Ó. Mas está perfeito. Um bom dia a todos, estamos aí. O Duarte também vai estar passando os recados. Se você quiser mandar sua pergunta para a gente, pode mandar pelo nosso WhatsApp, 9919-1069. Nosso telefone é o 3622-9606. Comigo também, Matheus Souza. Hoje, saindo, eu faço que nem o Fluminense, né? O Fluminense pega a garotada que veio da categoria de base aí, bota em campo e eles estão matando no peito e indo longe. Quero ver você jogando bola hoje, viu, Matheus? Bom dia, tudo bem, Matheus Souza? Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da Futura FM. Bom dia ao Duarte também. Como é que o Luciano fala? Nas carrapetas complicadas? Acabou de chegar. O Luciano, aliás, acabou de chegar ali, deu um bom dia pra gente aqui. Bom dia, e já Luciano. Sinalizou que tá precisando falar comigo. Grande abraço, todo Luciano. Mundo aí. E hoje nós temos o prazer de receber aqui no Sala VIP, aliás, foi uma indicação do nosso amigo aí, o Matheus Souza, por isso que eu falei que iria conduzir essa entrevista juntamente comigo aqui. Eu estou recebendo o Thomas Costa Marques, aí, ele que é capitão da equipe Warrior. Vamos ver, a pronúncia é essa mesmo? É quase, é Warrior. Warrior. Então, bom saber, Warrior. E eles estão aí se preparando para um torneio muito legal, uma competição que vai começar no dia 20 em Las Vegas, nos Estados Unidos, exatamente, dia 20 em Las Vegas. Parte da equipe já foi ontem para o México para fazer, não é uma aclimatação, na verdade, fazer uma quarentena, porque a gente está em época de pandemia, né, Thomas? E o pessoal está se preparando, com certeza, aí são alguns dias de preparação para esse torneio. Daqui a pouquinho vocês vão saber de todos os detalhes de como acontece esse torneio e coisa e tal. Primeiro, eu gostaria que você apresentasse essa equipe para a gente aí, o que é a Warrior. Então, bom dia, Paulo, primeiro, né? Bom dia, Matheus, bom dia, Eduardo. A Warrior, na verdade, é uma equipe de robótica, né? De combate. Ela surgiu em 2001, aqui já na Unifei. E desde então a gente participa de categorias de combate, tanto aqui no Brasil quanto ao redor do mundo. E a gente foi crescendo cada vez mais e hoje a gente conseguiu chegar, né, nessa competição que a gente diz que é a maior do mundo em combate de robôs. E a gente representa muito bem o Brasil lá. Em 2018, que foi a primeira 2019, foi a primeira participação nossa. A gente ficou entre os 16 melhores. Já em ano passado a gente ficou em terceiro lugar, perdendo para um time americano, e aí o campeão foi um time da Nova Zelândia, então é bem diversificado a competição. E esse ano a gente está indo para pegar o primeiro lugar, né? Então a gente aí preparou bastante, foram vários dias aí virando noites, trabalhando, e a gente está bem confiante que a gente vai levar bastante. Bacana, nesse clima de Olimpíada, o Brasil também está saindo muito bem nas Olimpíadas, nossos atletas fazendo muito bonito, e vocês também participando de uma Olimpíada, né? Essa é a Olimpíada de Robótica, eu acho muito bacana, até porque Itajubá é um polo de tecnologia e nós temos aí os nossos grandes centros educacionais cada vez mais inteirados na nossa comunidade e também inteirados no mundo internacional, levando o nome de Itajubá para fora. Acho muito importante uma participação como essa da Warrior nos Estados Unidos, em Las Vegas, num torneio tão importante aí com as melhores equipes do mundo. Conta um pouquinho para a gente aí, Thomas, como que foi o start para vocês montarem essa equipe? Como que vocês começaram a participar disso aí? Como é que vocês alcançaram esse nível de competição para conseguir estar participando em Las Vegas aí?
toda a caminhada começa com o primeiro passo, né? Como é que foi esse primeiro passo? Conta um pouquinho da história pra gente aí. Então, lá em 2001, quando a equipe já surgiu, na primeira competição que a gente participou, com outras faculdades do Brasil, Unicamp, UFSCar, a gente conseguiu ficar em primeiro já. Então, desde o nosso primeiro pontapé, a gente já conseguiu trazer um troféu para casa. E entre altos e baixos aí da equipe, em 2018, foi o ano que eu entrei, a gente começou a ter uma onda boa, né? Vieram vários troféus. Na primeira competição minha, a gente conseguiu trazer 6 troféus de 8 categorias que a gente participa aqui no Brasil. E ainda em 2018, a gente conseguiu conhecer o dono, né, lá da BattleBots. E após muita conversa, a gente apresentou o projeto, apresentou os membros, a proposta. E foi com muito custo, ele aprovou a gente. E essa foi a parte que a gente diz mais fácil, né? Porque depois disso a gente precisou correr atrás de patrocinador, correr atrás de dinheiro para esse projeto realmente nascer, né? Então... Para participar do torneio internacional, você tem que ter participado de um torneio primeiro nacional aqui dentro, ou a coisa já acontece meio que automaticamente? Não precisa obrigatoriamente, sim, mas para a gente mostrar que a gente é capaz do que a gente consegue fazer, a gente tem que mostrar resultado antes, É o né? cartão de visitas ali, Isso, né? Exatamente. E aí a gente mostra todo o nosso percurso até lá, e aí ele aprova ou não a gente. E quando a gente foi aprovado em janeiro, se eu não me engano, para a competição em abril. E a gente tinha nada mais, nada menos que só o projeto em mãos. Então a gente demorou aí 3 meses para conseguir usinar desde o começo um projeto de 114 quilos. Ou seja, vocês saíram do papel, pelo menos da teoria, para depois de aprovado, vocês começaram a construção desses robôs aí. Isso. Você fala, aqui nesse torneio é um robô de 113 quilos, ou seja, não é pouca coisa, não. É um baita de um robô, né? É muita coisa. Para ter noção, pessoal que acompanha a gente... Vocês fazem todo o processo aí de construção, de usinagem, tudo? Então, a gente tem alguns patrocinadores que eles usinam algumas partes mais pesadas, que a gente não consegue fazer à mão, e algumas outras peças mais simples, coisas de eixo, algumas peças internas a gente mesmo usina, para facilitar também a usinagem dos patrocinadores. Ah, certo. Então vocês entram com o patrocínio e tem, como disse, tem que ter toda uma logística de apoio também para a construção desses robôs aí. Afinal de contas, é uma máquina extremamente complexa, né? Em 2019, a nossa arma, né, que é o conjunto girante ali na frente, para quem acompanha, mais ou menos o que impulsiona o outro robô para o outro lado, pesa em torno de 25 quilos, que é coisa de... o peso de um robô nosso. Então, quando a gente começou a construir esse robô de 115 quilos, a gente viu o tamanho, a dimensão que ele é e o salto de conhecimento, de disciplina que ia dar na equipe a partir disso. E, sem dúvida, a equipe conseguiu crescer muito a partir disso. Eu acho que foi realmente um divisor de águas aí para a gente poder crescer cada vez mais. Certo, Thomas. Esse robô, eu vou primeiro citar essa categoria que vocês estão participando aí, que vão participar a partir do dia 20 em Las Vegas, nos Estados Unidos. É um robô especificamente de luta, mas, como diz, na construção tem locomoção, movimentos, braços. Como é que esse robô se comporta? Para quem nunca viu um robô desse, o que ele se parece? É uma coisa futurística, parece mais com um Transformer, com o quê? Então, quando a gente vai apresentar em escolas para o pessoal, eles chamam bastante de carrinho, né? É um robô que tem 2 rodas, então é como se fosse realmente um carrinho, e tem uma arma na frente, que é o que a gente chama de alguma... Você falou 2 rodas? 2 rodas. Ele se equilibra em 2 rodas, isso. Então. E aí o terceiro ponto de apoio é a frente nossa, que é o nosso estilo de combate, né? Existem robôs de 4 rodas, existem robôs que não possuem rodas. Então, no caso, são 2 rodas traseiras e um ponto de apoio na frente. Exatamente. Escolha, vocês têm essa liberdade nesse torneio de trabalhar com a forma que vocês quiserem com os robôs. Por exemplo, o atual campeão hoje da BattleBots, ele tem uma locomoção de 4 rodas. E também tem um robô lá que não tem roda. Ele anda à base de pistões, como se fossem 6 pernas que ele tem. Como se fosse uma aranha ali mecânica. Isso, exatamente. Né? E aí ele tem desvantagem porque ele é um pouco mais devagar, né? Certo. Mas aí a competição compensa que ele pode ter o dobro do peso. Então esse robô pesa 230 quilos. Entendi.
E, ultimamente, aí, os robôs campeões, então, como você citou, o último campeonato foi um robô de 4 rodas Isso, ali. exatamente. E vocês chegaram à conclusão que, no caso seus aí, vocês têm uma boa chance com esse robô de 2 rodas e um apoio frontal. Ou seja, acho que o objetivo exatamente de um torneio como esse é exatamente você desenvolver tecnologias novas e mais eficientes, né? Exatamente. A gente tem diversas configurações, né? O nosso robô, ele tem essas 2 rodas e na frente a gente usa uma frente de aço, que é a mesma que eles usam em blindagem de tanque de guerra. E a partir dessas frentes, a gente meio que desenvolve estratégias diferentes. Para alguns robôs a gente deixa um pouco mais inclinado, para outros a gente deixa um pouco mais reto, como se fosse uma parede mesmo. Então, a nossa estratégia contra os outros robôs é trocar essas frentes. Exato. Então vocês podem mudar a configuração do robô de acordo com o adversário que vocês vão enfrentar. E isso aí vocês conseguem fazer num tempo hábil? De quanto em quanto tempo? Qual a diferença, a distância entre uma luta e outra? Então, luta, colocando dessa maneira, né? Entre essa disputa, né? Nessas competições aí da BattleBots, são lutas diárias, né? A gente luta, por exemplo, às 9 da manhã e aí vai lutar só no outro dia. Mas aqui no Brasil, as lutas ocorrem a cada 40 minutos. Dependendo, o tempo mínimo são 40 minutos. Então, e vocês conseguem fazer a mudança na configuração do robô nesse tempo? Tem que conseguir. Que barato. É um grande desenvolvimento da tecnologia. Isso aí, muito legal, viu? Então, o último dia aí é correria. Pessoal, todo mundo põe na mão no robô pra gente conseguir pôr ele nos 40 minutos dentro da arena. Na arena, quantos integrantes da equipe participam efetivamente? Então, na hora, é lógico, tem toda uma equipe de suporte ali, né? A equipe hoje, se eu não me engano, conta com 36 membros. E para os Estados Unidos, agora eles estão lá no México, foram 8 pessoas, que eles estão divididos entre a pessoa que vai dar a entrevista, a pessoa mais responsável por ser a cara ali da equipe, 3 mecânicos para cuidar toda dessa parte mecânica do robô, estrutura, troca de configuração. Esses mecânicos ficam dentro dessa arena. Descreve mais ou menos essa arena para a gente entender como é que ela funciona. Então, essa arena, ela é toda blindada, com chão de aço, parede de acrílico. Ela tem quantos metros quadrados? Essa da BattleBots, ela tem 9 por 9. 9 metros quadrados, 9 por 9, então são 81 metros quadrados. É um espaço bem considerável. Para quem imagina grande. Uma briga de robô em cima de uma mesinha, não é em cima de uma mesinha, não. É uma baita de uma sala. Dentro da arena não entra ninguém, né? Porque é onde realmente ocorre o combate. O robô totalmente controlado remotamente. Isso, todo por controle remoto. Aí as pessoal fica... Detalhe, é um controle remoto só ou são várias pessoas controlando o robô? Tipo assim, um controla um movimento, outro controla um ataque, um movimento de braço. O nosso estilo de luta são 2 controles. Uma pessoa controla o que a gente chama de locomoção, né? Que ele meio que vai para cima do outro robô e tal. E o outro piloto, que é o copiloto, ele coordena a arma, né? O que gira na frente dele para... a gente tem muito medo de quando a gente bate no outro robô, toda a pancada voltar pra gente. Então a gente tenta deixar só na inércia a arma rotacionando, né? A gente desliga motor, desliga eletrônico para não poder quebrar nada dentro. E aí também ele é responsável pelo fogo. Nosso robô tem um lança-chamas. Até porque tem a lei da ação e reação, né? Qualquer impacto que você causa numa briga de boxe aí, o impacto do soco da pessoa no rosto, a mão também recebe esse impacto, Exatamente. Né? E geralmente as partes mais frágeis que tomam esse impacto, né? Então a gente tenta evitar o máximo possível delas sofrerem, porque qualquer perda que a gente tem lá, a gente pode perder ponto caso a luta não seja por nocaute, né? Porque Como que acontece o nocaute? Então, o robô fica imobilizado ou fora de combate, literalmente? Assim, não para de funcionar o robô? Exatamente. O combate ocorre pode acabar em 2 maneiras. O robô entra e são 3 minutos de luta. 3 minutos. Muito interessante. É definido porque a gente tem que projetar bateria suficiente para ele poder funcionar os 3 minutos muito bem. Então, se você vai para cima do outro robô, se você consegue deixar ele imóvel por 10 segundos, você ganha a partida. Então ele aí vai perder por nocaute, mas caso você não consiga a partida, nenhum dos 2 pare ou seja muito equilibrada, cabe aos juízes decidirem. E aí eles decidem por dano, agressividade e controle. Certo. Eu tenho 2 perguntas para fazer. A primeira, você falou em bateria, tem que durar pelo menos 3 minutos, que é o tempo da luta ali. Só para a gente ter mais ou menos uma ideia de potência dessa bateria, a bateria de quantos amperes? Então, essa bateria que a gente usa são de 10.000 ampere-hora.
Perdão, 10 ampere-hora, no caso 10.000 miliampere-hora. Certo. E ele opera aí numa tensão de 25 volts. Pode parecer pouco, porque a gente tem muita relação com... Menor corrente, menor tensão, maior corrente. Isso, mas é consideravelmente grande a bateria que a gente usa. E é uma bateria Só para vocês fazerem ideia, baterias de moto, por exemplo, aí usam 12 volts, baterias de carro tem depende da potência. Não é tão fraco assim, não. Exatamente, é porque a gente compara muito com a energia de casa, né? Que é 110, 220, então... São coisas diferentes ali. Você tem uma energia de carro, o choque que você tomar ali na bateria é muito forte, porque o poder do choque está na amperagem, né? Exatamente. Nem na diferença de potencial, né? Mas as baterias, elas são de lítio polímero, né? São baterias de lipo, e elas são extremamente... elas pegam fogo só em contato com o ar. Então, teve uma luta no passado que em uma das pancadas, né, no meio do combate, o outro robô acertou a proteção da bateria e fez um furinho lá e a bateria começou a pegar fogo. E a gente esperando que o fogo fosse diminuir, mas só aumentava. Então a gente ficou coisa de 2 minutos dos 3 só pegando fogo. O incêndio não é motivo de fim da luta, então? Não. Se a gente não para, não tem por que acabar a luta. Eu vi algumas fotos ali de robôs lutando ali com uma bela de uma labareda saindo. Ou seja, você fica impressionado. Gente, é um tanque de guerra ali pegando fogo lá. Enquanto o robô está funcionando, dentro daqueles 3 minutos, ele pode continuar lutando mesmo pegando fogo, então. Se ele anda, ele tem o direito de continuar lutando. E essa é uma das características nossas, né? Que de todos os nossos combates, tanto em 19 quanto em 2020, a gente nunca parou. Já pegaram fogo algumas vezes, então? A gente sempre levou para os 3 minutos. E inclusive essa que a gente pegou fogo 2 minutos, a gente conseguiu ganhar. Você falou você citou, você ia falar alguma coisa de extintor, de incêndio... O robô ele tem um mecanismo também para poder apagar essas chamas ou vocês podem fazer essa intervenção externa? Então, não tem. Muitas das vezes, como a gente não sabe o que é que está acontecendo, né? Se é alguma eletrônica, se é alguma bateria que está pegando fogo, a gente espera para ver o que vai acontecer. Até para ver o tipo de... o tipo de fogo que está subindo, né? Você tem um fogo, um circuito elétrico pegando fogo, você joga água, você vai piorar a situação. Depende do fogo, é um tipo de socorro que você pode apresentar, né? Verdade. E aí, a partir disso, a gente não tem nenhum sistema que iniba esse fogo durante o combate, mas a gente muda totalmente a estratégia, né? Porque esse fogo está prejudicando a gente de alguma forma, mas a gente pode fazer esse fogo também prejudicar o adversário. Então, a partir do momento que a gente viu que o fogo não ia parar, não ia cessar, a gente foi para cima do adversário sem parar e acabou que a gente conseguiu parar a arma dele e a gente conseguiu ganhar a partir disso. Muito bacana, muito interessante. Matheus, você que também faz engenharia, também tive a oportunidade de... Eu gosto muito de assuntos eletrônicos, que eu fiz engenharia também na década de 80, lógico, era uma realidade totalmente diferente. Matheus hoje é estudante de engenharia também, se interessa por isso. Matheus, queria que você também fizesse a sua pergunta, a sua curiosidade. Por que você não participa de uma equipe como essa aí, Matheus? Você é um cara extremamente inteligente também, extremamente dedicado. Na verdade... Ontem eu vi uma atuação do Matheus aqui resolvendo um problema técnico nosso no finalzinho da tarde, que foi muito rápida e as pessoas precisam de soluções rápidas em casos como esse aí, Matheus. Na verdade, o interesse tem sim. Na verdade, eu tentei em duas equipes aqui do Unifei. Acho que eu perdi na entrevista, nas duas, que foi da Eco Veículo e da Chita. Ah, legal. Aí na próxima vez eu tento também na Wire também, porque eu tenho interesse mesmo. E tava acompanhando os campeonatos da BattleBot. Tinha uma luta interessante lá de uma equipe lá da PUC do Rio de Janeiro, que foi na campeã do BattleBots, que, nossa, espetacular mesmo. É como se fosse o boxe mesmo, para quem gosta de esporte, mas mais voltado à eletrônica. Muito interessante. Um outro detalhe importante, a gente está fazendo esse comentário, falando desse torneio que vocês vão participar a partir do dia 20. Pessoas que têm a curiosidade de acompanhar, tem alguma maneira de acompanhar esse torneio? Então, esse torneio, ele é televisionado pelo Discovery Turbo, né? Então, por enquanto, ele só vai ser... Em tempo real ou com gravações, filmagem? Ele só vai ser gravado e a partir disso eles vão lançando os episódios nos Estados Unidos primeiro. Certo. E coisa de um ano e meio, eles
voltam para o Brasil já televisionados. Certo. Então, se alguém quiser assistir essa luta, tem que esperar esse tempo, então, de primeiro ser lançado no Discovery Turbo americano, para depois acompanhar aqui. Não existe nenhuma transmissão internet em tempo real, né? Não existe. Até porque a gente assina um contrato de sigilo, né, para que não vaze spoiler. Como se fosse um programa de televisão. É realmente um reality show. É um reality show de combate robôs. Muito interessante, muito bacana. Ele citou o reality show, mas tem também a parte do making off, vocês construindo lá o robô na hora, ou só a parte das lutas só? Tem, desde 2018 o pessoal começou a inserir essas partes de backstage, né, que é os bastidores da competição, os problemas que vêm depois das lutas e tal, porque acaba que interessa muito aos espectadores também, né? Igual teve uma luta nossa lá contra o Tombstone, que é um dos robôs mais antigos, né? A gente fala que o dono do Tombstone tem de guerra de robôs o que eu tenho de idade. Então ele é um cara bem experiente e a gente ficou totalmente com medo, porque ele é um robô pauleira. E assim que a gente ganhou dele, o pessoal lá no backstage, nos bastidores, aplaudiu a gente, vieram perguntar como que a gente conseguiu, como que a gente vai arrumar a partir disso. Então, é bem interessante também que eles filmam os bastidores, mostram o dia a dia lá da competição fora das arenas. Com relação ao robô, por exemplo, é só por nocaute ou, por exemplo, vai que o robô fica em posição de tartaruga, quando a tartaruga fica de barriga pra cima, aí também perde ou... Aí é nocaute também. Vários robôs, também? Eles têm um sistema de desvirar, né? A gente usa a física, que é a partir do momento giroscópio do robô. Conforme a arma rotaciona numa velocidade alta, ela cria um momento lá que, se você rotaciona o robô, ele tende a se manter em uma posição lá e a gente consegue desvirar. Mas muitos outros robôs nos Estados Unidos, eles usam um sistema de self-right, né, que é auto... Eles têm um mecanismo próprio para poder se virar. Então, pode ser uma engrenagem ali que eles rotacionam, um braço mecânico... mas se você não tiver contato das rodas nesse tempo, por mais que você fique nessa posição de tartaruga, eles contam os 10 segundos e perdem. E qual que é a arma sua? Vamos pensar. Porque eu tava vendo que tinha um negócio giratório no meio do robô seu do... qual que é o nome mesmo do robô? Do Minotauro, no caso. Do Black do Dragon, seu. Perdão, isso. É porque eu vi que tem uns que tem um... Qual que era o nome mesmo? Agora eu esqueci. Na verdade, a pergunta é qual que era a arma que vocês usavam, por exemplo, para poder derrotar o oponente. Porque tem muitos meios deles fazerem... Cada robô é diferenciado. A nossa arma, né, é o que a gente chama de Egg Beater, que é um disco, só que ele tem um sulco no meio, ele é vazado, para a gente conseguir ter mais eficiência em questão de peso. E ela pesa 25 quilos de aço temperado, então ela consegue gerar uma energia suficiente, mais ou menos, para... jogar um robô do mesmo peso a 5 metros de distância. Então, é bem superdimensionado e ela também é bem eficiente, né? Durante a fase de projetos, a gente... Esse robô tem uma maquita no braço aí. Exatamente. A gente tenta projetar o mais eficaz possível para não ter problemas durante o combate. Ou seja, o objetivo nesse esporte aí, como não são vidas humanas, são robôs, o objetivo é destruir o outro robô, então, mesmo, né? Se puder cortar o robô do adversário, tá de boa. Tá de boa. Tem até uns robôs que a gente chama de hammer saw, né? Que são marretas de serra, que eles, em vez de ter uma arma rotacionando fixa, eles têm um braço mecânico que eles colocam a arma na ponta e, a partir disso, eles podem atacar o robô por cima, pelos lados. Então é uma estratégia diferente que eles usam, que é um outro tipo de robô. E pensa bem, um robô de 113 quilos, maior que a gente aqui, que espetáculo, né, cara? Deve ser uma luta realmente muito interessante, vale a pena, eu vou acompanhar, viu? Na época que esse programa chegar para o Brasil, eu gostaria muito que vocês retornassem aqui na rádio e informassem a gente para poder dar dica para os nossos ouvintes aí também acompanharem esse reality show, essa filmagem. Sim. No Discovery Turbo, muito interessante. Além esse campeonato especificamente que vocês vão participar a partir do dia 20 aí, inclusive boa parte da equipe já está lá no México fazendo a quarentena, ele é só dessa categoria de 113 quilos, né? Isso, exatamente. E existem torneios de várias outras categorias, de outros modelos de competição? Aqui no Brasil, a gente tem a Winter Challenge, que é a maior competição da América Latina.
Ela ocorria em São Paulo até 2018. Em 2019 ela foi lá em Concórdia, em Santa Catarina. E nessa categoria tem combate desde 150 gramas até 27 quilos. Então é bem diversificado. Ou seja, dá para imaginar, olha só, 150 gramas. Você pega uma coisinha desse tamanhinho de 150 gramas e pode partir para um robô de 113 quilos. Exatamente. Então, inclusive nessa categoria de 150 gramas, nós somos os atuais campeões da categoria e ocorre no Brasil inteiro. Ali em Santa Rita tem a Iron Cup, que são dos robôs menores, que são desde 150 gramas, de 500 gramas e de 1,3 kg. E já nas competições maiores, a gente tem, além dessas três, a categoria de 6 quilos, de 13 e 27. Então é bem diversificado, a gente consegue trabalhar o máximo possível em várias categorias e a gente sempre tem bons resultados. Então os integrantes hoje da sua equipe são todos da Unifei? Isso, o pré-requisito mínimo que a gente fala é ser da Unifei. Certo. E existem algumas outras equipes aqui da nossa região também que são fortes, que participam desse torneio, ou só vocês aqui, eu digo em matéria de região? O senhor diz da BattleBots ou desses torneios brasileiros? Pode falar dos dois, de ambos. Da BattleBots, atualmente hoje a gente só tem o pessoal da PUC Rio, que participa também com o Minotauro, mas de torneios brasileiros a gente tem o pessoal ali em Santa Rita, o pessoal da PoliUSP, o pessoal de Lavras, então várias faculdades. O torneio basicamente são equipes de faculdade. Perfeito. E lá nos torneios também, além de combate, a gente também trabalha com robôs autônomos, né? Que são baseados em programação e eles têm um objetivo, seja seguir uma linha, encontrar um cone no campo. As categorias de sumô, que são basicamente robôs de sumô, né? Igual na vida real. O robô autônomo é sem o controle remoto. Existe uma programação dentro do robô para que ele já tome decisões por conta própria. Exatamente. Né? E aí esses combates, né, não deixam de ser combates, são mais emocionantes porque não depende de ninguém, né? Depende de como o robô vai... Soltou a máquina lá, exatamente. na quadra, ali, na arena e se vire, né? Então o pessoal torce bastante porque é ele com ele ali e a gente fica na expectativa, é bem legal também. Bacana. E esse torneio que vocês estão participando agora, então, tem vocês, os engenheiros, os técnicos e a máquina. Existe também um torneio que é só a máquina funcionando. Isso. É lógico, o trabalho do engenheiro do técnico é antes na programação desse robô, né? Exatamente. Muito interessante isso aí. Ô, Matheus, você quer acrescentar mais alguma coisa, por favor? Para, por exemplo, participar desse tipo de competição como a BattleBot, etc., exige um gasto grande com relação a isso. Boa pergunta, a universidade, Mateus. que forma que é a universidade? Como é que vocês são financiados para fazer isso aí? Então, para BattleBots, a gente entra com um programa de patrocínio específico, né? Então, os nossos patrocinadores entram com a parte monetária, doando dinheiro, ou a parte de usinagem, parte de material, e aí a gente consegue trabalhar o máximo possível nessas condições que a gente tem para a gente poder levar a melhor configuração do robô para lá. Então a gente tem patrocínio para as frentes, por exemplo, essas chapas de aço, a gente tem um patrocínio só de corte para elas e depois a gente entra com solda para poder estruturar do jeito que a gente quer. A gente também tem patrocínio de usinagem, patrocínio de dinheiro, porque a competição não banca muita coisa para a gente. Banca só a estadia lá, alimentação, mas os gastos até lá, toda a parte no México, a gente está tendo que se bancar também. Então, a gente tem que conseguir otimizar melhor possível esse dinheiro que a gente consegue a partir desses patrocínios. Muito bacana. Eu acho que na prática isso ajuda até na própria formação de vocês aí como engenheiros, né? Uhum. Porque na vida real a gente precisa sempre também de um aporte técnico para começar a fazer alguma coisa, precisa correr atrás de patrocínio muitas vezes. No caso nosso de rádio, a gente precisa de patrocínio também. A vida real é assim, a vida ela apresenta essas dificuldades e, lógico, se dá bem àqueles que conseguem driblar essas dificuldades e sair da melhor maneira possível. É até bom fazer uma pergunta também. Pois não. No que a Wire ajuda ele na formação como engenheiro? Exato. Para a pessoa que está iniciando também e não sabe qual que é o motivo de existir uma equipe como a Wire, tanto como as outras também, você tem a Cheetah aqui. Por exemplo, o que a Wire ajuda em você na sua formação como engenheiro? Então, o meu curso é engenharia de computação, né? Eu já estou no 4º ano e a área que eu participei na Wire é a parte mecânica. Embora não tenha muita coisa a ver, eu quis sair um pouco da minha zona de conforto para poder participar um pouco de tudo.
E hoje eu vejo que a Wire me ajudou tanto em trabalho em grupo, gestão de pessoas, porque eu já fui meio que gestor da minha área da mecânica, gestão de dinheiro também, igual eu te expliquei sobre a parte monetária da competição. A gente aprende a ter bastante controle emocional também. Então são várias características assim que a gente aprende fora da sala de aula, mas são bem importantes para um engenheiro, para qualquer pessoa poder ter uma vida profissional construída. Tenho certeza que serão engenheiros muito competentes aí e vão fazer muito sucesso na vida profissional futura, viu? Parabéns, eu quero agradecer muito a participação. Matheus, tem alguma pergunta para fazer? Se você quiser acrescentar mais alguma coisa também, Thomas, por favor, fique à vontade, viu? Vamos no Facebook aqui da Futura, porque tem gente que fez os comentários aqui, ó. Pois não. Primeiramente o Ricardo Augusto, que escreveu assim, ó, Topim é o cara. Bacana. Aí tem o Júlio Cortez, mandou oi Topinho 7. Henrique Oliveira, bora Thomas. Aí tem também o Rogério Moraes aqui, mandando um salve pra você, viu? E tem também o Matheus Lima, a Stephanie Coimbra, que também mandou um abraço aqui pra gente. E a Carla Vasconcelos, que falou assim, ó, parabéns aos jovens, sucesso sempre. Muito bacana. Obrigado por vocês aí participarem também do nosso programa, vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook, acompanhando pela internet e acompanhando pela Futura FM. Lembrando que o Sala VIP depois ele continua nas plataformas da Futura, né, Matheus? Sala VIP fica no YouTube da Futura FM, fica no Facebook também. E também depois fica para tocar na rádio também, no período noturno, a gente reprisa também. Entrevista extremamente interessante como essa aí, principalmente técnica, né? Tem uma pergunta aqui do Douglas Monteiro, que fala assim, ó, opa, tudo bem? Você poderia perguntar sobre como é feito o processo de escolha dos representantes da Wire na BattleBots? É uma pergunta muito boa, porque esse ano foi um pouco diferente. Esse ano, o pessoal que foi... A gente sempre troca os membros. Por mais que seja uma equipe consolidada na BattleBots, o pessoal não pode ficar sempre na equipe. Então a gente tenta substituir sempre os membros. E esse ano a gente selecionou ali o pessoal mais velho, que tem mais experiência tanto em combate, né? Então iriam ser 8 pessoas, eu estava incluso entre elas. Mas durante a gente conseguir a documentação necessária para ir para os Estados Unidos, as embaixadas ainda estão fechadas desde março do ano passado. E aí a gente não conseguiu o visto, que é o documento necessário para a gente entrar nos Estados Unidos. Então a gente teve que contornar mais um problema. A gente acabou enviando o pessoal que foi ano passado de novo. Mas a escolha é sempre assim, a gente escolhe os mais capacitados da equipe para poder representar a gente lá da melhor maneira possível. Perfeito, Thomas. Mais alguma pergunta, Matheus? Último comentário aqui do Guilherme Marques, que falou, manda salve. Salve! A equipe também tá inteira aqui no Facebook da Futura. Sim, o pessoal aí tá tudo assistindo. Grande barato ter vocês conosco aqui. Imagino que vão surgir várias figurinhas depois, né? O pessoal não perdoa uma. Mas um salve aí pra equipe. Todo mundo aí, um beijo. É nóis. Thomas, quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso... Porque para entrar na equipe também tem que ter um processo seletivo também. Como é que funciona? Alguém escutou aqui na rádio e falou, nossa, como eu queria entrar na equipe, também sou universitário. Como é que funciona o processo seletivo seus? Então, o processo seletivo nosso, a gente abre uma vez por ano, às vezes 2, e ele funciona de 2 etapas, né? A gente fala que a gente não quer nada da pessoa que vai entrar. O único pré-requisito que ela precisa é ser membro da Unifei. E aí, a partir disso, a gente tem uma ficha de inscrição por forms, e aí a gente analisa lá o quanto a pessoa realmente quer participar da Wire, e aí vem a próxima fase, que é a fase de entrevistas, que a gente faz uma entrevista com o pessoal para conhecer mais um pouco o perfil, e a fase de dinâmica, que é uma fase que a gente põe o pessoal para trabalhar, pôr a mão na massa, para ver como que eles se comportam, e aí, a partir disso... Depois dessas 3 fases, se você continuar sendo aprovado nelas, você faz parte da equipe.
não é nenhum processo de trainee que você entra nem nada, você já entra como um membro realmente da equipe. Terminado esse torneio, a gente só vai ficar sabendo o resultado, então, quando for divulgado pela Discovery, pela confidencialidade que vocês têm, ou você já pode divulgar quem ganhou? Então, geralmente, nem a gente sabe, né? O pessoal que vai para os Estados Unidos não conta para ninguém, a gente só descobre realmente junto. Existe, então, uma cláusula de confidencialidade? Sim, até entre a equipe é confidencial os resultados, então... geralmente não, né? Ano passado a gente só foi descobrir que a gente acabou no terceiro lugar, assistindo as lutas. Então a novidade é para vocês também durante a exibição do programa. Exatamente. Muito legal. O pessoal mantém essa emoção também, porque se a gente assistir uma luta sabendo que a gente já perdeu, a gente nem torce. Muito bacana. É bem interessante. Então, provavelmente, daqui a um ano a gente vai estar acompanhando isso aqui. Provavelmente. Quando sai nos Estados Unidos, algumas plataformas já conseguem disponibilizar aquele Discovery Plus, que é uma plataforma de streaming da Discovery, também já possui a BattleBots também em serviço de streaming. Então, conforme for saindo nos Estados Unidos, já não vira mais confidencial, né? Exato. Então, talvez aí uns 6, 7 meses a gente já pode... Já saiba do resultado, né? Exatamente. Muito interessante. Pergunta final aqui, Paulo. Não, o Ricardo não Augusto. Precisa fazer final, se tiver mais, pode. Perdão. O Ricardo Augusto, aqui, nosso ouvinte, perguntou: e qual o diferencial da Warrior perante os outros competidores da BattleBots? Então, a Warrior, ela é uma equipe brasileira, né? Então, nós somos estudantes, então a gente renova o time todo ano, por mais que seja uma competição consolidada. A BattleBots, eles sempre vão com o mesmo robô e o mesmo time. E a gente sempre leva o nosso espírito de estudante, de mineiro, de engenheiro pra lá. O pessoal diverte bastante com a gente, gosta muito da gente. E se a gente perde, a gente comemora. Se a gente ganha, a gente comemora. Só de estar participando disso aí, e vocês participam com efetividade, participam competindo, né? Vocês estão de parabéns. Exatamente. Aí. Acho que na primeira luta nossa da BattleBots 2019, a gente acabou perdendo. E o narrador lá perguntou pra gente: mas por que vocês estão comemorando? Porque só da gente já estar aqui já é uma vitória, a gente já tá muito feliz. Ainda mais que foi uma luta muito legal. Então a gente nunca tá triste lá, independente do resultado. Muito legal. Mais algo a acrescentar, Matheus? Eu quero agradecer demais aí a sua participação conosco aqui, Thomas. Conversamos aqui com Thomas Costa Marques, ele que é o capitão da equipe Warrior. Desejo muito sucesso para vocês nesse torneio. Eu vou querer estar acompanhando também aqui. E assim que vocês tiverem uma informação, que seja daqui a 6 meses, daqui a 7 meses, sobre o resultado, passa para a gente poder divulgar para os nossos ouvintes, que com certeza ficaram muito curiosos. Sucesso para toda a equipe, parabéns. E muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo aí para essa entrevista com a gente aqui no Sala VIP, tá bom? Vocês realmente são pessoas muito interessantes. Que isso, a gente que agradece. E espero que daí da próxima vez que a gente vier, a gente já traz o troféu, né? A gente está em busca do primeiro lugar. Com certeza a gente vai trazer aqui para mostrar para todo mundo. A gente vai estar torcendo por vocês aqui, tá Obrigado. Bom? Conte com a Futura FM também, sempre para divulgar qualquer tipo de projeto que vocês façam, tá bom? Obrigado. Estamos de portas abertas. Obrigado, Thomas. Obrigado, Duarte. Obrigado, Matheus Souza. Sala VIP vai chegando na sua reta final nesta quinta-feira, dia 5 de agosto de 2021. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa em outros horários aqui na Futura, também pelas nossas plataformas aí no Facebook e no YouTube. Eu volto logo mais a partir de 5 da tarde com o Rádio Retrô, trazendo clássicos, aquelas músicas que marcaram época pra gente na Futura FM. Amanhã, eu e Matheus Souza, na pegadinha mais rock and roll a partir das 5 da tarde. Ok, Matheus? Obrigado, viu, Paulo? Obrigado também ao Thomas e aos ouvintes da Futura FM. Um grande abraço para vocês, uma ótima quinta-feira. Fiquem com Deus.